Há pessoas que passam a vida inteira sem descobrir quem realmente são. Não porque não tenham talento, não porque não tenham força, não porque não tenham destino, mas porque vivem ocupadas demais tentando ser aceitas. Talvez essa seja uma das prisões mais silenciosas do mundo. Viver com medo da opinião dos outros. Você mede palavras, você controla gestos, você reprime ideias, você sufoca desejos, você se diminui para não parecer demais. E às vezes até se trai, para não desagradar. Mas existe uma verdade dura que poucos têm coragem de encarar. Quem vive para ser aprovado nunca vive inteiro. A opinião dos outros só ganha poder quando você entrega a ela a autoridade que deveria pertencer à sua consciência. E esse é o ponto central deste vídeo. Hoje, eu quero te mostrar que parar de se preocupar com o julgamento alheio não é se tornar frio, arrogante ou indiferente. É se tornar livre. É voltar ao próprio eixo. É recuperar uma força que talvez você tenha abandonado há muito tempo. Marco Aurélio, imperador e estoico, lembrava a si mesmo que a mente pode permanecer intacta, mesmo no meio do caos. Epicteto ensinava que quem depende do que está fora de si, viverá em servidão. Sêneca alertava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Talvez você esteja sofrendo não pelo que os outros fizeram, mas pelo poder que deu ao que eles pensam. Pense com sinceridade. Quantas decisões da sua vida já foram tomadas por medo de julgamento? Quantas vezes você deixou de falar, de tentar, de terminar, de começar, de mudar, de se posicionar, de parecer estranho, de decepcionar alguém? Quantas vezes você trocou a verdade pela aprovação? A maioria das pessoas não percebe, mas a preocupação excessiva com a opinião dos outros não nasce de humildade. Muitas vezes, ela nasce de desordem interior, porque quando você não sabe com clareza quem é, qualquer voz externa parece grande demais. Quando falta centro, qualquer olhar pesa. Quando falta convicção, qualquer crítica abala. E então você começa a viver em estado de vigilância, como se estivesse sempre diante de um tribunal, como se cada passo precisasse ser aceito, como se cada escolha precisasse ser validada, como se o seu valor dependesse do aplauso, do consentimento, da aprovação de pessoas que muitas vezes nem governam a própria vida. Essa é a ironia. Você sofre diante do julgamento de gente perdida. Você se dobra diante da opinião de gente insegura. Você se cala diante de pessoas que também estão com medo. A multidão parece segura, mas quase sempre está apenas repetindo convenções, modismos, reflexos e inseguranças coletivas. Schopenhauer observava que a opinião comum raramente é medida de grandeza. O que é comum nem sempre é verdadeiro. O que é aceito nem sempre é digno. O que é aplaudido nem sempre é nobre. Então por que você continua tratando a voz do mundo como se ela fosse sagrada? A necessidade de aprovação toca uma ferida antiga no ser humano. Todo ser humano quer pertencimento, quer ser visto, quer ser aceito. Isso é natural. O problema começa quando o pertencimento vira dependência, quando a aceitação vira necessidade, quando a admiração vira vício, quando a própria identidade passa a ser moldada para não gerar rejeição. Nesse momento, você deixa de viver com verdade e passa a administrar imagem. E administrar imagem cansa. Cansa porque exige vigilância constante. Cansa porque você nunca pode relaxar. Cansa porque você não está sendo, está performando. Cansa porque no fundo você sabe que existe distância entre quem você é e quem apresenta. É por isso que tanta gente parece ansiosa o tempo todo. Não é só excesso de tarefas, é excesso de máscaras. E toda máscara cobrada por medo se torna peso na alma. Lao Tse ensinava, em essência, que quem vive para impressionar perde o contato com a própria natureza. E quando você perde contato com a própria natureza,
perde paz. Sem paz, qualquer comentário fere. Sem eixo, qualquer olhar intimida. Sem consciência firme, qualquer crítica parece sentença. Mas aqui está uma virada importante. As pessoas pensam menos em você do que você imagina. Essa é uma verdade libertadora. A maioria está preocupada demais consigo mesma, com os próprios problemas, com as próprias inseguranças, com a própria imagem, com as próprias faltas. Você está preso a um tribunal que quase nunca está realmente reunido. Muitas vezes, o julgamento que mais te destrói nem vem de fora, vem de dentro. É a sua mente repetindo vozes antigas, é a sua memória reproduzindo humilhações passadas. É o seu medo projetando rejeição antes mesmo que ela exista. E aí você começa a viver de forma defensiva, não para crescer, não para cumprir um propósito, não para honrar a própria consciência, mas para evitar desconforto. Só que uma vida orientada por evitação nunca se torna grande. Ouça isso com seriedade. Toda vez que você se trai para caber, uma parte da sua força vai embora. Toda vez que você se cala por medo, sua alma registra. Toda vez que você se explica demais, sua dignidade enfraquece. Toda vez que você pede permissão para ser quem é, você rebaixa o próprio espírito. Você não nasceu para viver se ajustando a cada expectativa externa. Você não nasceu para ser um reflexo domesticado da vontade alheia. Você nasceu para desenvolver caráter, para construir presença, para sustentar verdade, para aprender a permanecer de pé, mesmo quando não é compreendido. E isso não significa rebeldia infantil, não significa grosseria, não significa desprezo pelas pessoas. Significa apenas que sua consciência não pode ficar abaixo da aprovação do mundo. Essa é a ordem correta. Primeiro, a verdade. Depois, a paz. Depois, o respeito. E só então, se vier, a aceitação. Não inverta isso. Quem coloca a aceitação em primeiro lugar, perde a verdade. Quem perde a verdade, perde a paz. E quem perde a paz, perde a si mesmo. Os estoicos entendiam algo que hoje quase ninguém suporta ouvir. Você não controla a mente dos outros. Não controla o julgamento. Não controla a interpretação. Não controla a distorção. Não controla a inveja. Não controla a crítica. Não controla a maldade. Você pode fazer tudo certo e ainda assim ser mal interpretado. Pode agir com honra e ainda assim ser atacado. Pode falar com sinceridade e ainda assim ser rejeitado. Então a pergunta não é: como faço para que ninguém me julgue? A pergunta correta é: como me torno firme o bastante para que isso não governe minha vida? Essa é a pergunta dos fortes. Essa é a pergunta dos maduros. Essa é a pergunta de quem quer viver com honra. Porque maturidade não é ser admirado por todos. Maturidade é suportar ser mal compreendido, sem abandonar a própria essência. Há uma paz muito poderosa quando você entende isso. A paz de não precisar se justificar o tempo todo. A paz de não tentar convencer todo mundo. A paz de não viver mendigando aceitação emocional. A paz de saber quem você é, mesmo que outros não saibam. E essa paz tem preço. O preço é abrir mão da fantasia de controle social. O preço é aceitar que haverá críticas, que haverá rejeição, que haverá olhares tortos, que haverá quem projete em você suas próprias sombras. Mas esse preço é pequeno perto do custo de viver acorrentado. Imagine chegar ao fim da vida e perceber que nunca viveu de verdade, que as roupas que escolheu, as palavras que disse, os sonhos que abandonou, a postura que assumiu, os relacionamentos que manteve, o silêncio que engoliu, tudo foi moldado pelo medo de desagradar. Imagine perceber que a sua personalidade foi sendo negociada aos poucos. Um pedaço aqui para ser aceito, outro pedaço ali para evitar conflito, mais um pedaço para parecer adequado, mais um para não ser criticado, até sobrar uma versão educada, funcional, aceitável e vazia.
Essa é a tragédia de muitos. Não fracassam publicamente, fracassam interiormente, parecem ajustados, mas estão espiritualmente cansados, parecem normais, mas perderam contato com a própria chama, parecem aceitos, mas já não se respeitam, e sem autorrespeito, nenhum aplauso basta. Guarde isso. Ser amado por muitos não compensa ser abandonado por si mesmo. Essa talvez seja a frase mais importante deste vídeo. Você pode suportar ser criticado, pode suportar ser mal interpretado, pode suportar não agradar a todos. O que destrói um homem por dentro é perceber que se curvou tantas vezes que já não reconhece a própria postura. É por isso que a verdadeira liberdade começa quando você decide que não vai mais se explicar para quem não quer entender, nem se diminuir para quem só respeita máscaras. Como ensinava Epicteto em espírito, não entregue a estranhos o governo da sua paz. Seu tribunal principal precisa ser outro: sua consciência, seu caráter, seu compromisso com o que é verdadeiro, seu senso de honra, sua relação com Deus, com a verdade, com o dever, com a alma. Nomeie como quiser. Mas não coloque a multidão acima disso. A multidão muda, a moda muda, a opinião muda, o aplauso muda, o julgamento muda. O que deve permanecer é o seu centro. Então, como parar de se preocupar com a opinião dos outros? Primeiro, pare de se explicar demais. Quem tem clareza não vive em defesa constante. Explicação excessiva quase sempre é medo disfarçado. Segundo, aceite que desagradar faz parte de uma vida verdadeira. Se você tiver identidade, vai incomodar. Se tiver convicção, vai ser criticado. Se tiver postura, vai ser interpretado por alguns como orgulho. Tudo bem. Terceiro, treine o silêncio interior. Nem toda opinião merece resposta. Nem todo julgamento merece energia. Nem toda provocação merece presença. Quarto, fortaleça sua vida de dentro para fora. Quanto mais você constrói caráter, disciplina e consciência, menos o ruído externo te move. Quinto, pare de tomar a reação alheia como medida do seu valor. A reação de alguém fala muito sobre a mente dessa pessoa e nem sempre sobre você. Sexto, lembre-se do custo da servidão emocional. Toda vez que o medo do julgamento te dominar, pergunte: quanto da minha vida ainda vou sacrificar para ser aceito? Essa pergunta corta a ilusão. Talvez as pessoas continuem falando, talvez continuem julgando, talvez continuem interpretando mal. Mas isso não precisa mais te governar. Chega um momento em que o homem maduro entende: não é possível agradar a todos sem trair a si mesmo. E quando essa verdade finalmente entra no peito, algo muda. Você respira diferente, anda diferente, escolhe diferente, silencia diferente, olha diferente, porque já não está vivendo para caber, está vivendo para ser inteiro. E ser inteiro vale mais do que ser aceito. Ser verdadeiro vale mais do que ser aprovado. Ser livre vale mais do que ser aplaudido. Então, da próxima vez que o medo da opinião dos outros tentar te dominar, lembre-se: a voz do mundo é instável, mas a consciência firme é um refúgio. A aprovação pública é volátil, mas o autorrespeito sustenta a alma. O julgamento alheio faz barulho, mas quem encontrou o próprio centro já não vive em servidão. Volte para si, volte para a sua honra, volte para a sua força, volte para o seu centro, porque a prisão da opinião alheia só dura enquanto você continuar morando nela. Se este vídeo falou com você, não leve isso como simples motivação. Leve como decisão. Decida hoje parar de terceirizar seu valor. Decida hoje viver com mais verdade. Decida hoje recuperar a sua paz. E se você está nessa jornada de força interior, honra e autodomínio, permaneça aqui no Cais, porque neste canal a meta não é impressionar o mundo, é fortalecer a alma,